tudo bem com vocês? Vamos lá? Começando a fazer a correção de casa, página 94 e 95, ficou de lição de casa, exercício 2 da página 94. Observe a capa desta revista, ó, revista Época, e aí tá escrito aqui o enunciado, né? O chamativo, aquilo que é o título, né? Algo que é primeiro, para chamar mais atenção. Ele tá reescrito também do lado, então vamos ler o que tá aqui, ó. Como o Japão, um exemplo de tecnologia, olha lá, tecnologia, o C mudo, né, dividido por separação silábica corretamente, quando o C é mudo, separa dessa forma. Planejamento e disciplina, enfrenta o maior terremoto da história. Olha, tá falando da fúria, então da natureza, né, falando sobre a tecnologia do Japão. O que eles estão passando nesse momento. Essa revista é uma revista atual, né, da contemporaneidade, agora época, e que mais que tem embaixo? A edição foi a 630, foi lançada aqui em São Paulo, tem logo embaixo da revista, ó lá, Globo, Globo é a editora, tá, que fez o lançamento. 12 de junho de 2010 foi quando lançou essa revista com essa capa, com esses dizeres, com esse título, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui a fúria, a como artigo, tá, e o da natureza. Ao invés de falar natural, aqui da natureza, a locução prepositiva que a gente já aprendeu, né? Que é a preposição mais o substantivo. Vamos ver o que ele vai pedir no exercício número 2. Na chamada da capa da revista, há mais artigos definidos ou indefinidos? Já vou responder. E depois, esses artigos generalizam ou particularizam a mensagem? Ou seja, eu tenho 2 pontos de interrogação nessa A, eu preciso responder essas duas perguntas. Então, ele está perguntando, na chamada, que é o que está do lado aqui, esse texto maiorzinho, como o Japão, até a palavra história, é a chamada do anúncio da revista. Por que tem essa chamada, esse título, nessa chamada? Para que venda, para a pessoa saber do que se trata o assunto e se interesse e compre a revista. Esse é o intuito, né? Então, essa chamada, ele tem mais artigos definidos ou indefinidos? A resposta é que ele tem mais artigos definidos, tá? Porque ele tem lá, ó, a fúria, começa assim, então, a é o artigo definido. O artigo, ele se divide em 2, né? Definidos e indefinidos. A fúria, e depois ele tem da natureza, que é o de mais a, que é a preposição. Depois ele tem também o Japão, ou então também artigo definido, né? Masculino singular. Então, a primeira resposta já está dada, tá? Existem mais artigos definidos. E aí você pode dar como exemplo, né? A fúria, entre aspas, o Japão, tá? Para provar isso que você está confirmando, está afirmando. E aí, esses artigos generalizam ou particularizam? O que é isso, professora? Bom, então a gente já sabe que os artigos, eles se dividem em 2, né? Definidos e indefinidos, até falei no outro vídeo. Definidos, o a, os, as, singular, singular, plural, plural do mesmo, masculino e no feminino. E também tem os indefinidos, uma, uns, umas. E o que acontece para generalizar ou não generalizar, né? Quando eu falo o ou a, ele já define mais quem é a pessoa, né? A moça ali, se eu apontar para alguém e falar, ó, a, esse a é artigo definido feminino, singular. Ele já vai apontar mais quem é, particulariza. E generalizar, se eu falar assim, tem os meninos lá na rua, esse uns, então uma, ou umas, ele generaliza, ou seja, ele não mostra exatamente quem são. Eu também não sei se são 1, 2, 5, 1 milhão de meninos que estão lá fora, né? Quando eu falo uns, eu generalizo, tá? Então, nesse sentido, então, se você respondeu na primeira pergunta que você usou o artigo definido a, então a segunda resposta, você vai falar que esses artigos particularizam, tá? Esse substantivo, tá? Essa é a função também do artigo, né? Acompanhar o substantivo. B. Que classe de palavras os artigos acompanham? Então, eles acompanham os substantivos, essa é a função, tá? Então, quando eu falo fúria, o artigo fúria é o substantivo. Então, esse artigo a está acompanhando o substantivo fúria. Quando eu falo o Japão,
O, que é o artigo definido, masculino, singular, ele está acompanhando esse substantivo que é Japão, que é o substantivo próprio, né? Nome de país. A gente já viu tudo isso, a gente já aprendeu. Então, ele acompanha o substantivo. Que substantivo é esse? Fúria, natureza, Japão, terremoto, são substantivos. Você pode até colocar aí, tá? Ele está acompanhando estes substantivos que eu acabei de falar. C. Copie a frase em que aparece um artigo indefinido, ou seja, sei que é indefinido, ele vai generalizar, tá? Ele não vai definir nada. Então, o indefinido pode ser, então, uma, uns, umas. Lembra? Então, você podia colocar assim, ó, como o Japão, por exemplo, ó. Como o Japão. Então, tem lá um exemplo de tecnologia. Lembra que tá logo no começo aqui, ó. Tá falando aqui embaixo, tá explicando aqui, então tem lá o Japão, um começo de tecnologia. Esse aí, por exemplo, é um artigo indefinido, então ele já serve como exemplo e como resposta dessa questão, tá bom? Ele vai indefinir nessa tecnologia, né? Aí para você saber melhor mais sobre do que se trata, que tecnologia é essa, você teria que ler todo o artigo, tá? O assunto. Número 3, que a gente chama de periódico, né? Artigos de revistas e jornais também são conhecidos na língua portuguesa como periódicos. Número 3, leia a frase a seguir. Este homem fez um grande evento. Você reparou que o que é o artigo, está em negrito? É sobre essa frase que eu vou trabalhar na questão A, B e a C. Então, o artigo que está em negrito está acompanhado em que classe de palavra? Ele acompanha o substantivo, que é governo. Então, a resposta é governo, tá? Ele está acompanhando a palavra. Quando eu falo governo. É o artigo indefinido, governo é o substantivo. B. Reescreva as frases substituindo a palavra este por um artigo. Então, lembra que a frase que está lá em cima, que eu falei, que tem esse aí, que está em negrito, dá uma olhada. Eu não vou colocar este, que é o que está pedindo na questão B, eu vou tirar esse este, então eu vou colocar como? Eu vou reescrever, o que é reescrever? Escrever novamente, só que modificando. Eu vou tirar o artigo, o pronome demonstrativo este, e vou trocar, e vou substituir pelo artigo que vai ficar melhor nessa frase, porque o substantivo é homem, então o artigo tem que ser também masculino, tá? Para acompanhar. Lembra que eu ensinei na outro vídeo, por exemplo, a janela. A janela é substantivo feminino, então eu tenho que usar também o artigo feminino para acompanhar. Singular com singular, feminino com feminino, se for masculino com masculino, plural com plural e assim por diante. Então, se homem é um substantivo masculino, eu vou tirar este, que é o pronome demonstrativo, vou trocar e vou colocar um artigo. Se homem é o artigo, se é o substantivo masculino, o artigo que eu vou colocar é tá? Então, a frase vai ficar simples. O homem fez um grande governo. O resto fica a mesma coisa, eu só vou substituir a palavra este por o artigo que é o artigo definido masculino singular. C. Como você organiza as palavras a seguir para dizer que a turma de Marcos o considera um herói? Então, tem várias palavrinhas lá que estão soltas e estão fora de ordem. Então, tá lá. Herói, Marcos, turma é, grande, dá. Ninguém fala assim. A gente tem que colocar uma ordem, né? Sujeito, verbo, predicado e assim por diante. Tudo tem uma ordem, né? Para falar. Então, você colocando todas essas palavrinhas que estão soltas numa ordem, vai ficar assim. Marcos é o grande herói da turma. Então, Marcos, a gente já sabe que é substantivo próprio, nome de pessoa, começa com letra maiúscula. É o verbo ser, tá bom? Terceira pessoa do singular. Quando eu falo eu sou, tu és, ele é, o é. Porque nós somos, vós sois, eles são. É um verbo, tá? O é o artigo definido masculino, singular. Grande, aí tá como um adjetivo, que ele tá acompanhando a palavra herói, né? Essa função do adjetivo, acompanhar também o substantivo, da qualidade, o estado, aí ele grande é um estado, herói é o substantivo. E da turma é uma locução prepositiva, né? Que tem a preposição da, que é D mais A, turma um substantivo. Então, a frase ficou completa com sentido e na ordem certa. Marcos é o grande herói da turma, essa é a resposta. Tá? Ninguém fala tudo embaralhado, fora de ordem, senão ninguém entende, né?
Exceto, por exemplo, Libras, né? Língua de sinais, por exemplo. Eles não falam Ana é bonita. Então, eles apontam a pessoa, ou eles falam Ana, assim, língua de sinais, e faz um gesto. Isso aqui quer dizer bonita. Então, eles falam Ana bonita. Eles nem colocam o verbo, eles colocam primeiro o adjetivo e depois a pessoa, depois o substantivo. Mas aí é um caso à parte, tá? Também faz parte do nosso idioma, também faz parte da língua portuguesa. Sim, mas a língua de sinais, tá? Libras. Língua brasileira de sinais. Aí já é um outro caso. A norma culta da língua portuguesa, para quem não tem deficiência auditiva, aí tem uma ordem, e essa ordem é a correta, tá? Que eu acabei de falar para vocês. 4. Explique com suas palavras o que é um artigo definido e um artigo indefinido. E depois, utilize para cada caso uma frase que sirva de exemplo para deixar a sua explicação ainda mais clara. Bom, então eu vou ter que explicar com as suas palavras, cada um vai explicar do seu jeito, né? Espero que vocês tenham feito corretamente. Então você pode falar assim, olha, o artigo ele serve para acompanhar o substantivo, né? Para classificá-lo. Se o substantivo for masculino, o artigo também tem que ser. Se o substantivo for feminino, o artigo tem que ser feminino. Se tiver no singular, o substantivo, o artigo também vai estar. Se for plural, a mesma coisa, tá? Então, você pode escrever sobre isso, você pode falar que a função dele, então, do artigo é acompanhar o substantivo. Você pode falar que o artigo sempre se divide em dois, definidos e indefinidos. Você pode escrever quais são. Eu lembro que na aula passada eu até mandei uma fotinho e dividindo uma coluna, né, do artigo definido e indefinido para vocês. Você pode copiar e escrever aí como resposta o artigo definido, o, a, os, as, indefinidos, uma, uns, umas. São 4 e 4, né? E aí você pode dar como exemplo, então, aquele menino é bonito. Tem artigo nessa frase? Não, mas então você vai trocar. Que nem a gente fez aqui trocou o pronome demonstrativo por um artigo. E se eu falar, o menino é bonito? Aí tá certo, ele tá acompanhando quem? O menino, que é o substantivo, essa é a função. Então, você pode dar isso como exemplo, tá bom? Quem fez diferente, não tem problema, me manda que aí eu faço a correção, tá bom? Beijos!